Olá, bom dia, a paz do Senhor, como você vai? Espero que você esteja bem nessa manhã de quarta-feira. Estamos mais uma vez aqui entrando ao vivo juntas, já nas nossas já tradicionais lives de quarta-feira. Estamos aqui fechando o mês de julho, que foi um mês muito especial, onde eu tive o prazer de trazer amigas e irmãs que passaram por um processo importante de resolução de conflitos emocionais, que foi o início aí, deu start de uma nova fase de avanços espirituais. E eu trouxe esse testemunho aqui dessas irmãs, porque eu creio que assim como foi com elas, será com você também. E hoje, para fechar o mês de julho, eu vou compartilhar com você uma palavra sobre a murta no deserto, que eu creio que vai ser bastante enriquecedora e encorajadora para que você lide aí com os processos que você precisa viver, que você precisa lidar, a fim de frutificar aonde Deus tem te semeado, aonde o Senhor tem te plantado, ainda que seja uma fase adversa, uma fase difícil, uma fase diferente daquela que você está acostumada, né? Que a gente tem por alegoria, né, por costume usar aí essa alegoria. A Bíblia usa essa alegoria do deserto, de um lugar adverso, difícil, que seja bênção na sua vida, é o meu desejo, tá? Essa palavra de manhã. Oi, Renata, seja bem-vinda. Miriam, seja bem-vinda. Vou te pedir um favor para encaminhar essa live aí para as suas amigas. Eu vou fazer aqui para as minhas amigas, mandar um aviãozinho, porque dessa maneira, o Instagram entende que esse é um conteúdo relevante e aí ele entrega para mais pessoas, tá? E eu já adianto que depois dessa live aqui no mês de julho, nós vamos passar uma temporada aí sem lives, porque eu vou me dedicar à mentoria. Nós estamos, então, iniciando uma mentoria Frutificando no Deserto, onde vamos trabalhar aspectos emocionais / espirituais. E aí eu vou pegar aí o mês de agosto e o mês de setembro para me dedicar 100% à mentoria. A mentoria vai começar na segunda semana. Eu ia começar na primeira semana, mas eu resolvi estender mais um pouquinho o prazo para dar tempo na semana que vem de eu organizar o que precisa ser organizado. E aí a gente começa dia 11 de agosto, tá bom? Então eu vou começar já aqui e vou deixar salvo depois. Se você quiser direcionar para alguma amiga sua, tá? Fica à vontade. Então, o texto aqui, né? A palavra aqui que eu separei para compartilhar com você nessa manhã é sobre a murta, né? Deus planta a murta no deserto. E eu gostaria de iniciar essa palavra com 2 textos bíblicos. O primeiro está lá em Isaías, capítulo 41, versículos 19 a 20, que diz: plantarei árvores no deserto, o cedro, a acácia, a murta, a oliveira, a cipreste, o abeto, o pinheiro. Assim, todos que virem esse milagre entenderão o que ele significa. O Senhor fez isso, o Santo de Israel o criou. E o segundo texto que eu gostaria de trazer é o que está em Esther 2:7, que diz: Mardoqueu tinha uma prima jovem, muito bonita e atraente, chamada Hadassa, também conhecida como Esther. Quando o pai e a mãe de Esther morreram, Mardoqueu a criou como a sua própria filha. Deixa eu beber aqui rapidinho o chá. Esther, você conhece, provavelmente você conhece a história de Esther. Hadassa é o nome hebreu de Esther. Olá, Rosana, bom dia, seja bem-vinda. Thaís e Fátima, doutora Jane, sejam bem-vindas. Tati. Então, eu não sei se você sabe, né, que o nome de Esther, antes Esther é o nome persa de Hadassa. Hadassa é o nome hebreu de Esther. Então, Hadassa, ela é prima de Mardoqueu, ela era prima de Mardoqueu e órfã de pai e mãe. E era estrangeira, né? Ela era exilada.
Ela era estrangeira numa terra. Não porque ela decidiu emigrar, não porque ela decidiu mudar de país, mas porque o país, seu país de origem, tinha sido invadido e destruído por um povo inimigo. Então, Esther, Hadassah, ela tinha uma história difícil, uma história diversa, uma história de dor. Coisas que outras pessoas tinham facilmente, né? O normal é que você seja criado por pai e por mãe. Na vida de Esther era algo que faltava, porque a Bíblia não entra em detalhes de como foi essa morte, mas o fato é que o seu pai e a sua mãe não eram mais vivos, e ela é então criada por Mardoqueu. E aí você faz as contas, né? Uma mulher jovem, bonita, a Bíblia fala que ela era atraente, sendo criada por um homem que não era o seu pai, que era o seu primo, vulnerável. Então, facilmente Esther poderia ter sido vítima de abuso, de alguém que visse na sua vulnerabilidade ocasião para se aproveitar dela, para aproveitar da sua inocência. Mas não foi isso que aconteceu com Esther. Graças a Deus, porque ela encontrou um Mardoqueu na vida dela, que quando viu a sua vulnerabilidade, não encontrou uma ocasião para explorá-la, mas para protegê-la. Então Mardoqueu a protegeu. Mardoqueu, a Bíblia diz que Mardoqueu era o seu, Mardoqueu a orientou, Mardoqueu a amparou, ela não estava desamparada, apesar de ser uma menina órfã, apesar de ser uma jovem órfã. Esther 2, 10 e 11 vai nos dizer que Mardoqueu, quando Hadassah, né, então ali recrutada entre as jovens do reino para serem avaliadas, analisadas, né, e testadas em termos de ser a próxima rainha ali de Assuero, porque Vasti tinha sido despedida, Mardoqueu vai orientar Esther, vai orientá-la a respeito de não compartilhar sobre a sua origem. E Esther ouve Mardoqueu. Mais do que isso, a Bíblia diz que Mardoqueu ia todos os dias andar ali no pátio do harém das mulheres para saber como Esther estava. Então, apesar de Esther ser órfã, não ter pai nem mãe, ela não se sentia, ela não estava desamparada. Ela não carecia de orientação, porque Mardoqueu desempenhava esse papel de proteção. E o nome Hadassah, que é o nome original de Esther, que é o nome hebreu de Esther, significa murta. Murta. Então, Esther, assim como muitas de nós, foi uma mulher que foi marcada por uma história de dor. E eu sei que aqui, nessa live aqui ao vivo, depois essa live vai ficar gravada, eu sei que há muitas mulheres que têm uma história de dor, que foi semeada no ambiente de dor, que viu pessoas terem coisas com muita facilidade que elas não tiveram. Então, nós temos aqui mulheres, né? Eventualmente pode ser que nós tenhamos mulheres que foi criada pelo pai, mas a mãe era alcoólatra e abandonou. Ou então, meninas que foram criadas dentro de famílias cujo ambiente era tóxico, o relacionamento dos pais era um relacionamento tóxico, era um relacionamento abusivo, e ela cresceu vendo a mãe sendo agredida, sendo humilhada, sendo maltratada por esse pai. Meninas que passaram a vida sonhando, idealizando uma família que nunca tiveram, ou a menina que não sabe nem o nome do pai, porque a mãe nunca contou quem foi o seu pai, então que não tem nem no registro o nome do seu pai, que desconhece o seu pai, ou que sabe quem é o pai e foi abandonada, e viu o seu pai constituindo uma nova família e dando para essa nova família, para os seus irmãos, aquilo que nunca deu para você. A menina que foi abusada sexualmente, que teve a sua inocência roubada. A menina que sempre se sentiu um peso para a família, que sempre sentiu que foi um peso para sua mãe, que acreditou a vida toda que não deveria ter nascido, enfim. Cada uma de nós tem a sua história difícil, a sua história diversa, e não é raro que nós encontremos essas mulheres dentro da igreja, buscando em Jesus uma nova história. E em Jesus nós temos realmente, né, a possibilidade de reescrevermos, de refazermos a nossa história agora com Cristo, debaixo da orientação do Senhor. E aí a primeira
palavra que eu quero deixar aqui para você, que você pode entender como uma palavra profética, é que a sua história de dor não estragou a sua vida. Porque é muito comum eu encontrar mulheres acreditando nisso, que a sua vida foi estragada desde o início por conta dessa história de dor. E é isso que eu quero aqui refutar, de maneira total. A sua história de dor não estragou a sua vida, irmã. Deus não te escolheu apesar da sua história de dor, mas por causa da sua história de dor. A resistência que você demonstrou em sobreviver em um ambiente tão adverso, tão inóspito, quanto foi a sua infância, quanto foi o início da sua vida, é o fator principal que te faz para além de uma improvável, não uma improvável, mas uma escolhida, uma mulher selecionada para um propósito extraordinário. Por quê? Porque Deus semeia a murta no deserto. E aí eu quero trazer um pouquinho para você sobre essa planta, né? Hadassa, o nome hebreu de Esther, significa murta. E a murta, ela é uma planta típica da região, que é uma planta que dá, é um arbusto baixo, um arbusto pequeno, que dá em qualquer lugar. Ele dá em qualquer lugar. Ele não requer muito cuidado, muita atenção para poder se desenvolver. É uma planta que não requer muitos cuidados e muita atenção, muitos nutrientes no solo para se desenvolver. Justamente por isso, a murta se desenvolve até mesmo em terrenos que outras plantas não resistem, né? Ambientes desertos, ambientes secos, áridos. Então, a murta é uma das plantas que, no texto de Isaías que eu li aqui no início, que a Bíblia nos conta que Deus planta no deserto. Então, e além dessas características, né, que a murta ela é resistente, ela é capaz de encontrar nutrientes em solos que outras plantas não resistem, ela tem a capacidade de suportar adversidades que outras plantas não têm. A murta também tem uma florzinha branca, uma flor branca muito utilizada na parte de cosméticos, na produção de cosméticos, porque quando as flores da murta elas são esmagadas, ela libera um perfume, um aroma específico. São flores que são, quando esmagadas, quando pressionadas, liberam um perfume. E assim como a murta, né, tem essa característica de se desenvolver mesmo em lugares adversos, até mesmo o deserto, a Hadassa também. A Hadassa foi semeada num lugar difícil, adverso, porém ela carregava um grande propósito. E algo que era muito característico de Esther, que a gente vê que é presente na flor, né, na planta murta, é que quando Esther ela era sujeita a ambientes de pressão, o que aparecia era um aroma que tornava as pessoas encantadas pela presença de Esther. Nós encontramos, por exemplo, Hegai, que era o homem ali que cuidava, era o eunuco que cuidava das mulheres ali naquele harém. A Bíblia diz que Esther alcançou graça diante dos olhos de Hegai e por causa disso ele selecionou algumas auxiliares ali especiais para ela. A Bíblia diz que Esther alcançou graça diante dos olhos de Assuero quando ela vai interceder em favor do seu povo. Então, Esther, nós vemos que Esther, apesar de ter uma história difícil no seu histórico, apesar de ser uma menina que muito cedo passou por dores que outras mulheres não tinham vivido, os traumas que Esther viveu, as feridas que Esther viveu, não a tornaram uma mulher traumatizada. Não transformaram Esther numa mulher ferida, mas numa mulher resiliente. E a prova disso são os seus relacionamentos. É essa habilidade de, em ambientes de pressão, ao invés dela se tornar uma mulher que atacava, ela perfumava o ambiente. Ela conseguia extrair, ela conseguia exibir sabedoria. E calcula aqui comigo, irmã, que ambiente era esse que Esther foi colocada? No harém das mulheres jovens, que potencialmente seriam a futura, poderia ser a futura rainha. Então,
Veja bem, era um grupo de mulheres que iam passar por todo um tratamento de embelezamento, de preparação, e que o ápice desse momento seria uma noite de intimidade, uma noite de sexo com o rei. E dependendo do desempenho dessa mulher nesse momento, ela poderia ser alçada à posição de rainha de um reino extremamente poderoso, o reino mais poderoso da época, que era o Império Persa, ou então ela ser enviada para o harém do rei, podendo ser nunca mais convocada à presença do rei, a não ser que ele lembrasse dela pelo nome. Então você faz conta de que ambiente de competição, de rivalidade, de treva, num reino pagão, de gente que não tinha compromisso nenhum com Deus, que ambiente hostil, difícil, adverso, emocionalmente era esse ambiente. Era um ambiente de pressão, irmão. Era um ambiente difícil. Mas nesse ambiente, Esther, Hadassa, da sua identidade era Hadassa, que era Murta, ao invés dela expressar hostilidade, ao invés de ela ficar como aquelas mulheres, ao invés de ela ser envenenada por aquele clima pagão, hostil, tenebroso, ela liberava um perfume. Ela tinha a capacidade de exibir sabedoria. E isso fazia com que ela alcançasse graça diante dos olhos das pessoas. Quando ela precisa ali reconquistar o coração do seu marido, porque seu marido está completamente tomado pela difamação em relação ao seu povo, e ela precisa então reconquistar a atenção de Assuero, a gente não vê uma mulher indo confrontar Assuero. A gente não vê uma mulher atacando Assuero, se defendendo de Assuero, falando você é o culpado, você fez. Não, a gente vê uma mulher que jejua, uma mulher com forte habilidade de gerenciamento emocional, porque ela estava inclusive correndo o risco até de ser morta, né? Porque ninguém poderia comparecer na presença do rei sem ter sido convocada, e ela estava ali se colocando. Então, ela consegue exibir um forte gerenciamento emocional e muita sabedoria. Porque a primeira coisa que ela faz para reconquistar o rei, para poder conquistar a atenção e o favor do rei, ela se veste de maneira agradável. Enquanto Vasti, diante dos erros de Assuero, ela expõe ele publicamente e rejeita o convite dele para comparecer ao banquete. Esther agrada o coração do rei, oferecendo para ele um banquete e chamando o inimigo junto para banquetear. Irmã, que mulher sábia! Diante da pressão, essa mulher não se desequilibrava, essa mulher perfumava o ambiente com sabedoria, perfumava o ambiente com um estilo de vida de honra. Só que, querida irmã, Esther não era uma mulher ferida. Por que Esther não era uma mulher ferida? Um dos fatores, com certeza, que se passou com Esther foi o apoio e o acolhimento que ela encontrou em Mardoqueu. Então, apesar de Esther ter passado por traumas, ter passado por momentos adversos, ela encontrou amparo e acolhimento humano. E, não sei se você sabe, eu sou psicóloga, e existem estudos muito atuais, né? Tem sido muito trabalhado esse tema, traumas, porque essa é uma geração muito marcada por traumas, porque foi uma geração muito exposta. Essa geração é uma geração de adultos que foram criados em famílias pós-revolução sexual, então são infâncias desprotegidas, então são pessoas que muitas vezes viveram situações emocionais muito adversas, que não tinham preparo emocional e não contaram com o suporte de pai e mãe para se regular emocionalmente, então ficaram muito expostas muito cedo a questões muito sérias emocionalmente falando, né? Porque experiências emocionais em criança, igual faca quente em manteiga, atravessa. Adulto não, adulto já tem preparo para lidar, mas criança não. Criança depende totalmente da regulação emocional do cuidador. Então essa é uma geração de pessoas traumatizadas. Então, hoje, o que se estuda, o que se sabe sobre trauma é que não é um evento traumático que nos torna uma pessoa traumatizada. Você sabia disso? Não é um evento traumático.
Não é um trauma que te torna uma mulher ferida e traumatizada. Qual é o fator chave para uma pessoa, ao invés de ficar traumatizada, se tornar uma pessoa forte e resiliente? Amparo e acolhimento humano. Experimentar amparo e acolhimento humano para lidar com o trauma. Então, esse é um fator chave e decisivo. Quando você vive um evento traumático, o que é um evento traumático? O que é um trauma? Trauma significa ferida, tá? Uma ferida física, ela é visível, mas uma ferida emocional, ela não é visível. Ela é normalmente tratada com silêncio. Então, traumas são eventos perturbadores de forte impacto emocional que superam a capacidade do indivíduo de lidar com a situação. Podem ser eventos únicos, então um evento de forte impacto emocional, como se for um acidente, a perda de alguém, então um evento, ou eventos repetitivos, que se repetiram ao longo do tempo, tá? Contínuos, repetitivos, são eventos traumáticos. Trauma também é aquilo que deveria ter acontecido e não aconteceu. Então, por exemplo, o cuidado que deveria ter sido dado, o amor que deveria ter sido dado, a proteção que deveria ter sido dada, a explicação, a orientação, são eventos traumatizantes. Então, esses estudos atuais, hoje, sobre trauma, nos ensinam, nos explicam que não é o evento traumático em si que torna uma pessoa traumatizada, mas o acolhimento humano, o amparo humano que essa pessoa recebe em meio ao trauma. Então, quando uma pessoa recebe o apoio do bando, recebe empatia humana, em geral, a pessoa, diante de eventos adversos, ela tem mais recurso, ela consegue ativar recursos para lidar com aquela situação difícil e superar. E aí, quando ela consegue superar, na verdade, ela descobre que ela tem mais força do que ela acreditava que tinha, e aí aquele evento, que a princípio poderia ser destruidor, na verdade, se torna um impulsionador da capacidade daquela pessoa. Mas quando a pessoa vive uma situação traumatizante, recebendo indiferença, silêncio, solidão, quando ela vive sozinha esse evento, em geral, essa pessoa, ela vai se tornar uma pessoa ferida e traumatizada. E aí, querida irmã, os traumas, as feridas, elas não são mimimi. Elas não são mimimi. Porque os traumas, eles alteram a nossa fisiologia. Eles alteram a nossa biologia. O trauma, ele fica registrado no nosso sistema nervoso. Não é uma questão de querer ou não querer. Um trauma, uma ferida emocional, a resposta automática do nosso corpo tem o poder de sequestrar, por exemplo, o funcionamento do nosso córtex pré-frontal, que é a parte do nosso cérebro que cuida da tomada de decisão e do controle de impulsos. Então, altera o funcionamento do nosso corpo. E aí eu vou trazer aqui alguns sintomas de pessoas traumatizadas. Então, é muito comum você encontrar em pessoas traumatizadas distorções do pensamento, especialmente quando falamos do autoconceito. Autoconceito é aquilo que a pessoa acredita a respeito de si mesma, não é o que os outros falam, é o que ela acredita a respeito de si mesma, tá? Então, distorções no autoconceito, então, são crenças como: eu sou culpada, eu não mereço coisas boas, eu não estou à altura disso, eu sou atrapalhada, e por aí vai, tá? E não importa se a pessoa é ou não é. É uma crença, é a maneira como ela enxerga o mundo, então é o que ela acredita que é. Dentro dela, aquilo ali é uma realidade. Às vezes nós encontramos mulheres belíssimas, mulheres extremamente capazes, só que o autoconceito dela é completamente deturpado e é muita, né? Não existe pior hater do que um pensamento autocrítico severo. É o pior hater de uma pessoa, por vezes.
é ela mesma, de tão autodepreciativa que é o diálogo interno dela com ela mesma, tá? Então, distorções de pensamento, sentimentos constantes de culpa e vergonha. Então, sentem, por vezes, que foram responsáveis por aquilo que lhes aconteceu. Distorções na sua autoestima, então uma baixa autoestima, sentem-se o tempo todo, constantemente inadequadas e sem valor. Dificuldade de confiar nas pessoas, então são pessoas sempre desconfiadas, sempre hipervigilantes, com medo de serem traídas. Alteração ou abandonadas, tá? Ou traídas, ou abandonadas, ou feridas. Alteração nas emoções, então descontrole emocional, explosões de raiva repentinas, ou então uma tristeza muito profunda e não consegue se livrar da tristeza. Alterações biológicas, então problemas de estômago, queda no sistema imunológico, vários tipos de doenças, né, que vêm dessa falta de habilidade de lidar com as suas emoções. Busca, tudo isso são sintomas de traumas, tá? Que os estudos indicam. Busca por resolução de situações mal resolvidas, então, por vezes, insistência em viver certas experiências ou certos relacionamentos, mesmo quando esses relacionamentos são negativos, porque o que as mantém presa a esses relacionamentos tóxicos e abusivos é a tentativa inconsciente de resolver aquela questão mal resolvida dela lá na história dela. Então, por vezes ela está se relacionando com uma pessoa que claramente não a ama, claramente a despreza, claramente não tem o menor interesse por ela, mas é justamente essa incapacidade desse outro amá-la que reforça a permanência dela naquele relacionamento, porque ela está tentando resolver a questão do pai dela que não a amava ali, atualizada ali naquela situação, sem que ela tenha consciência com isso. E um último sinalizador aqui de uma pessoa, algo muito presente em pessoas traumatizadas, são pessoas que vivem em estado de hipervigilância, como se o passado estivesse no presente. Em alguns casos, a pessoa pode viver uma espécie até de flashback, revivendo o trauma de maneira vívida. Então, às vezes, um cheiro ativa, é como se ela tivesse voltado lá naquele momento do trauma na infância. Um cheiro, uma fala, um som, tá? Uma imagem, então, os gatilhos. E aí ela revive como se aquilo estivesse vivendo novamente. E aí, irmã, o principal sinal que aparece, o principal sintoma que aparece quando nós estamos falando de pessoas traumatizadas é a incapacidade de se relacionar. São pessoas isoladas. São pessoas que não conseguem se relacionar. Ou conseguem se relacionar de uma maneira muito tóxica e abusiva. Por quê? Porque ela tá ferida. E às vezes são muitas camadas, né? Você precisa de muita aprovação social, você precisa de muita validação, você precisa de muitas coisas para poder esconder o quanto você tá ferida. Mas aí quando a pessoa fala alguma coisa, toca alguma coisa com você, toca na ferida e essa pessoa é incapaz de suportar a pressão. Quando a pressão aumenta sobre ela, ao invés do aroma, do doce aroma da sabedoria, do doce aroma da murta que quando esmagada libera perfume, o que aparece é o odor podre das feridas mal curadas e maltratadas que estão aí e que você não dá atenção, porque a culpa é sempre do outro. Ah, é o outro que me provoca. Ah, o outro é que faz. Foi achada, Rosana? Te achei, Rosana. Ah, é o outro que me ofende. Ah, o outro que me critica. Ah, o outro que me abandona. O outro que me rejeita. Ah, o outro não, irmã. Essa é a segunda palavra profética que eu quero deixar aqui para você nessa manhã. Não se trata sobre... Não é um questionamento sobre você ser ou não uma mulher de Deus, porque isso aqui que eu tô trazendo é da ordem do humano. Quantas mulheres espiritualizam feridas? Espiritualizar, eu oro. Eu lido. E essa aqui é a segunda palavra profética que eu quero deixar aqui para você. Você vai parar de agir como se não tivesse ferida.
Em nome de Jesus. Você vai olhar para dentro e você vai reconhecer que quem está ferido é você. É você que não dá conta. É você, porque que disse que quando alguém te critica, você se torna insuficiente, sem valor. Quem foi que disse? Por que você passa a se tornar se sentir inadequada? Por quê? Quem foi que disse que quando alguém te rejeita, você se tornou uma pessoa rejeitada? Quem foi que disse? Se você é aceita, se você é amada, se essa é a sua identidade, se a nossa identidade precisa estar formada, precisa estar sustentada no nosso relacionamento com Deus, por que as pessoas ao seu redor fazem você se sentir dessa maneira? E aí, quando toca uma área ferida, irmã, não tem sabedoria, tem ofensa, tem explosão de raiva, tem ataque, tem isso. Mulheres feridas ferem. Você ofende, explode, sangra, deprime, crise de ansiedade e por aí vai. A pergunta que eu faço para você nessa manhã é: quando a pressão aumenta, quando você se sente rejeitada, criticada, mal compreendida, quando se sente injustiçada, quando se sente abandonada pelas pessoas, qual é o odor liberado por você nesse momento? É o aroma da murta, das flores, que quando são esmagadas liberam perfume, ou é o odor podre das feridas maltratadas que estão aí dentro e você faz questão de ignorar? Irmã, a expectativa do céu não vai mudar aos nossos respeitos. Somos nós que temos que ser curadas. Por quê? 2 Coríntios 2, 14 e 15 diz: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Irmã, tem ambiente que a gente não libera bom perfume de Cristo, não. A gente libera o fudum do pus da ferida podre aí, que a gente nunca quis parar para olhar. E a gente vive correndo para a próxima roupa, o próximo carro, o próximo emprego, a próxima conquista, a próxima vitória, o próximo pudim, o próximo doce, o próximo ministério, o próximo, correndo, fugindo de quê? Fugindo da dor que você não quer ver que está aí dentro, mal resolvida. E aí, olha só como a nossa situação é singular, porque nós estamos aqui na DEVEC, grande parte do meu público é da DEVEC, e aí nesse ano, nós estamos no ano de frutificar. Glória a Deus, todas nós queremos gerar frutos, eu principalmente quero ser uma mulher frutífera. Irmão, o propósito do fruto é ele ser processado e se tornar alimento. O Senhor usa as pressões, as adversidades, as injustiças, as críticas injustas, as rejeições, as malcompreensões. Ele usa tudo isso para quê? Para processar, para nos esmagar e gerar alimento. Esse é o propósito do fruto. Então, o trigo, quando ele é amassado, ele vira pão. Quando ele é esmagado, o trigo vira pão. O joio vira veneno quando é esmagado. A uva, quando é esmagada, ela vira vinho. A azeitona, quando é esmagada, vira azeite, ilumina, material para adoração, vira alimento. E eu e você, irmã, quando nós somos esmagados, o que a gente se transforma? Então, irmã, você vai parar de agir como se você não tivesse ferida. É tempo de olhar para dentro. É tempo de olhar para onde ainda dói. É tempo de nomear a dor. É tempo de se abrir à sondagem do Espírito Santo. Senhor, prova-me e examina-me e olha onde em mim, que feridas são essas que esse marido provoca em mim, porque, irmãs, mesmo que eu seja casada com um homem de Deus, mesmo que eu seja casada com um bom homem, ele continua sendo um pecador. E ele ainda vai continuar me ofendendo. E aí eu me respaldo naquilo que ele não é. Porque ele não é isso, porque ele não faz isso, ele não faz aquilo, e continuo justificando os meus maus comportamentos que não tem nada a ver com meu marido. Porque nós vamos ter que dar conta do nosso comportamento diante de Deus.
É diante do Senhor. É a minha obediência em relação ao meu relacionamento com o meu próximo. Não é mais em termos do que ele merece. Não é mais isso. O meu relacionamento com o meu próximo, ele é intermediado por aquilo que Cristo fez por mim. E, querida irmã, eu sou amada de maneira incondicional e sou ordenada pelo meu Senhor que eu ame os meus irmãos. Os meus irmãos, eles não precisam ser mudados. A minha ordem não é mude os seus irmãos, mude o seu marido, mude o seu filho, mude as pessoas para elas se relacionarem de uma maneira que seja mais confortável para você. A ordem é ame as pessoas, ame até os nossos inimigos. Irmã, a gente está patinando no jardim de infância, a gente está patinando com a irmã da igreja, a gente está patinando com a nossa família, a gente está patinando com o nosso marido. Isso por quê? Porque nós estamos feridas. Aonde ainda há espinho aí dentro? Você já tem uma história com Deus, você já tem uma trajetória com o Senhor, isso é inegável, tá? Mas aonde ainda há espinho? Aonde ainda há urtiga? Aonde ainda há erva daninha? Porque Deus tem uma maneira de lidar com essa palavra. Quando nós passamos por situações e nós não experimentamos acolhimento humano, existem áreas nossas que continuam ali, presentes, né? São fortalezas. São fortalezas, são esquemas de crenças pautados em mentira. Eu não sou aceita, eu não sou amada, eu não sou valorizada. E a gente só se ofende, irmã, porque toca em lugares onde a gente concorda com aquela opinião. Eu acredito que eu não tenho valor. Então, quando alguém fala alguma coisa que soa para mim como se eu não tivesse valor, é algo que eu acredito antes sobre mim. Então, aquilo ali para mim é uma verdade, só toca numa ferida que eu já tenho aqui dentro. Por isso que eu reajo dessa maneira. Eu preciso passar por um processo. Porque Deus tem uma maneira de lidar com as urtigas e as áreas de espinho que nós carregamos ainda dentro de nós. Isaías 55, 11 e 13 diz o seguinte: o mesmo acontece à minha palavra. Eu a envio e ela sempre produz frutos. Ela fará o que eu desejo e prosperará onde quer que eu a enviar. Versículo 13. Onde antes havia espinhos, crescerá o cipreste. Onde antes havia urtigas, brotará a murta. E isso resultará em glória para o nome do Senhor. Será o sinal permanente que nunca será destruído. E hoje, irmão, nessa manhã, o Senhor está enviando a sua palavra. E no lugar do espinheiro, no lugar onde havia urtiga, vai dar lugar à murta. Você vai parar de liberar o odor podre dessa ferida que você não quer reconhecer que você tem. Porque você vai, em nome de Jesus, acolher o processo que o Senhor tem para lidar com as nossas questões mal resolvidas, que é o enviar a sua palavra. Não dá pra gente ser curada sem se expor ao principal relacionamento, o único relacionamento onde nós vamos experimentar de maneira incondicional aquilo que nos faltou, muitas vezes dentro da nossa casa. Amor incondicional, aceitação incondicional. Enquanto eu não aprender a me alimentar, e eu não estou falando de oração do tipo, me livra disso, me livra dessa dor, me livra, não estou falando disso. É uma oração do tipo de crescer na intimidade, de crescer no relacionamento, de crescer no conhecimento de Jesus, de receber as palavras de Jesus. Quando eu estou experimentando uma situação aonde eu estou sendo mal compreendida, aonde eu estou sendo julgada, eu vou para o meu secreto e eu ouço Deus falando comigo: eu te aceito, eu estou te enviando. Eu conheço o seu coração e eu sei que o seu coração está correto diante de mim. Paulo diz que nem ele julgava a si próprio. Então, é sobre isso, irmãs. É nós pararmos de dependermos da opinião das pessoas para entrarmos, para termos uma ideia feita sobre aquilo que nós somos, para sermos pautados no nosso relacionamento com Cristo. O que Cristo está falando comigo? Porque às vezes é o contrário. Tá todo mundo nos aceitando, afinal nós nos especializamos em ter uma máscara social de agradar. Sou uma pleasure people, eu sei agradar todo mundo muito bem, só tenho um problema. Todos os meus limites foram ultrapassados.
não tem limite. As pessoas fazem o que quiser de mim. E aí eu tô comprometendo, inclusive, o chamado do Senhor, porque se eu seguir a voz do Senhor, eu vou passar a incomodar as pessoas ao invés de agradá-las. E aí, se eu for pro meu secreto, ao invés de ouvir servo bom e fiel, a gente vai ouvir o quê? A verdade da parte do Senhor. E nós temos muita dificuldade de lidar com relacionamentos pautados na verdade. Só que esse relacionamento é a nossa única fonte. É a nossa única fonte. Não é o nosso marido, não é o casamento, não são os filhos, não são os bens, não são as conquistas terrenas, não são as amizades, não é nada terreno que tem o poder de nos alimentar, de nos fazer experimentarmos a fonte de água viva que me libera a vida, Zoe, a vida abundante, a vida de Deus dentro de mim. Que passa também pelo atendimento das nossas necessidades humanas, pautada, alimentada desse relacionamento com Deus. Não dá para ser curada sem se permitir experimentar acolhimento incondicional, amparo incondicional, amor incondicional. Mas ele não virá de pessoas. Mardoqueu, na história de Esther, representa o Espírito Santo. O Senhor vai colocar pessoas no nosso caminho. Ele vai colocar pessoas no nosso caminho. Ainda que em alguns ambientes eu experimente rejeição, o Senhor vai prover pessoas que vão nos alimentar humanamente, por vezes de um relacionamento que vai restaurar a maneira como eu penso a respeito de mim mesmo. Mas ele vai fazer de uma maneira que a gente não se torne dependente daquela pessoa, mas que a gente veja aquela pessoa como um instrumento da parte dele para nos curar. Porque a única relação de dependência que nós estamos autorizadas a ter é a dependência do Pai. É isso que torna um filho maduro, é isso que diferencia um filho bebê de Deus, uma criança de Deus, de um filho maduro de Deus. Por que que eu digo isso? Porque o nosso referencial de maturidade é a estatura de varão perfeito, que era Cristo, que era totalmente dependente da vontade do Pai. O critério de análise para Jesus fazer ou deixar de fazer alguma coisa era o que o Pai pensava a respeito. Então ele chegava a dizer que ele não fazia nada que ele não tivesse visto o Pai fazer antes. Então Jesus era completamente dependente da vontade do Pai, e é para esse lugar que nós vamos. Porém, Jesus teve o relacionamento com Pedro, de intimidade, com João, teve relacionamento com o Tiago, teve relacionamento até com Judas. Jesus se relacionava com pessoas também. Só que o alimento, o alimento da sua validação pessoal, da sua legitimação, vinha da voz do Pai. Lembra quando Jesus está se batizando, Jesus está sendo batizado por João Batista, e João Batista vai questioná-lo, vai dizer: mas eu que deveria ser batizado pelo Senhor, o Senhor veio até a mim? E aí ele diz: deixa por agora, vamos fazer assim para cumprir toda a justiça. Para cumprir justiça em um reino é a vontade do rei. Então, para cumprir a vontade de Deus. E aí ele vai lá, é batizado por João Batista, e aí desce o Espírito Santo como se fosse uma pomba, e ele ouve a voz de Deus: este é o meu filho amado, em quem tenho muito prazer. O que é isso, gente? Isso é a validação. É isso que eu e você vamos experimentar, porque aqui eu tenho a natureza de Cristo dentro de mim. Quando eu sigo o que essa natureza de Cristo está me inclinando a fazer, e eu sou obediente a isso, porque eu estou me enchendo da palavra, porque eu estou me enchendo do Espírito Santo, porque eu estou buscando crescer na intimidade e conhecimento de Deus. Quando eu ajo nessa direção, o que eu vou ouvir? Eu vou ouvir a voz de Deus me validando. E eu não vou precisar mais da validação das pessoas. Não preciso. Não preciso. A crítica delas não me abate, o elogio delas não me exalta. Você pode ouvir? Você pode ouvir a batida de Jesus à porta do seu coração? Você pode ouvir nessa manhã? Apocalipse 3, 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei e ele comigo. Irmã, nós precisamos aprender a nos assentar na presença de Jesus e nos alimentar da palavra dele. Deserto
É o lugar onde a gente aprende que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você vê, Jesus saiu desse momento que ele recebeu validação integral de Deus, depois de ser batizado, e é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás. E todas as sugestões satânicas e malignas, elas começam com uma frase: se tu és o Filho de Deus, prova. Se tu és o Filho de Deus, faz acrobacia agora e se joga no pináculo do templo. Se tu és, só que ele já era. Ele já tinha recebido uma palavra do Senhor. Isso aí é o conteúdo da mentoria, tá? A primeira aula da mentoria nós vamos falar sobre as lições do deserto, que eu e você precisamos aprender para a gente poder passar por esse processo de transformação interior. De um emocional sustentado pela palavra de Deus. Então, querida irmã, você pode ouvir Jesus batendo a porta da sua vida com essas situações que estão expondo o quanto as pessoas ainda te desestabilizam, o quanto você ainda está ferida, o quanto você ainda precisa da validação e depende da validação delas e coisas exteriores para provar que você é alguma coisa. Quem é irmã. O descanso da nossa alma não está no marido, não está no casamento, não está nos filhos, não está na saúde, não está na casa própria, não está na faculdade, não está no trabalho dos sonhos. O descanso da nossa alma está em assentarmos aos pés de Jesus e aprendermos a sermos mansas e humildes de coração. E uma vez com a nossa alma alimentada nesse relacionamento com Ele, o Senhor é galardoador e Ele pode nos presentear com todas as coisas lindas e maravilhosas, com famílias abençoadas, com carreiras próximas, com dinheiro, amém, Senhor, sua filha está pronta, Amanda, com ministérios abençoados, que o seu valor e sentido pessoal não estará fundamentado neles, mas estará fundamentado nele. O seu coração não vai pertencer ao seu ministério. O seu coração não estará no seu trabalho. O seu coração não estará no seu marido. O seu coração não estará no seu casamento. O seu coração estará nele, alimentado dele. Porque do contrário seria idolatria. Romanos 8, 28, 29 diz que todas as coisas, nós conhecemos esse texto, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E qual é o propósito de Deus? Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Querida irmã, as nossas circunstâncias, as circunstâncias que estamos vivendo, em última instância, são determinadas por Deus, que tem um propósito: aperfeiçoar o caráter de Cristo em nós, nos tornarmos mais parecidas com Jesus, que é um processo de santificação. É para isso que os nossos relacionamentos estão aí. Os nossos relacionamentos nos mostram o quanto nós ainda precisamos ser trabalhadas, o quanto nós ainda estamos feridas, quanto nós precisamos de cura, para que nós possamos, então, sermos aquilo que Jesus diz que nós precisamos ser, né? Que nós devemos amar os nossos irmãos como Ele nos amou. Em nome de Jesus, você vai parar de tentar colher figo de espinheiro. Parar de tentar colher uva de pé de urtiga. Por quê? Como diz Lucas 6,44. Cada árvore é conhecida pelos frutos que ela produz. Não é possível colher figo de espinheiro nem colher uva de pé de urtiga. Em nome de Jesus, você vai se abrir à cura através do seu relacionamento com Jesus e da liderança do Senhor nos processos que você está vivendo aí na sua vida, porque o Senhor vai fazer você esperar relacionamentos curativos. Talvez não seja com as pessoas que você idealizou. Talvez a sua validação nunca venha, o reconhecimento nunca venha das pessoas que você mais estimava. Mas o Senhor vai prover para que você experimente aquilo. Ele vai conceder de uma maneira que você não se torne dependente dessa pessoa. Em nome de Jesus, você vai frutificar nesse deserto. Você não vai justificar as suas atitudes por conta das pressões que você está vivendo. Pelo contrário, você vai parar para ver, olhar para dentro e falar: eu preciso de cura. Eu preciso de restauração. Eu sou uma mulher de Deus.
Não há dúvida. Eu tenho uma história com Deus, mas ainda há áreas na minha vida que quando a pressão aumenta, o que aparece não é o cheiro de Cristo, não é a murta que Deus plantou no deserto, mas espinho que eu ataco, eu ofendo, eu explodo, eu entristeço, eu entro numa depressão, eu entro em crise de ansiedade, ameaçada, desamparada. Você vai olhar para isso em nome de Jesus. E se você quiser, você pode contar com o meu apoio durante a mentoria, porque eu vou fazer uma mentoria justamente para te ensinar a entrar num relacionamento com Deus desse tipo aqui de intimidade. Eu vou trazer um conteúdo específico, focado em cura e restauração emocional, usando ali a alegoria do tabernáculo no deserto, que a gente recebe a instrução no deserto. Você precisa aprender a lidar com o deserto para você poder cooperar, para você poder se engajar no processo que o Senhor tem em mente. Você não precisa de mim, porque você tem a palavra, o Espírito Santo, mas pode ser que você queira, que você demande, que você possa, né, participar dessa mentoria para ter uma facilitadora nesse processo, que pode ser eu, enquanto sua mentora aí nos próximos 2 meses, né? Vai ser uma mentoria de 60 dias, tá bom? Se você tiver interesse em participar da mentoria, você me chama no direct. Não tem link, tá? Você vai ter que falar comigo e aí eu passo para você. Se você quiser fazer o pagamento facilitado, cartão de crédito, eu posso te enviar. Então, eu não cobro por ministrar a palavra, mas a minha atenção, o tempo, o acompanhamento, infelizmente, eu não tenho como oferecer isso. Eu nem quero, vou ser bem sincera, eu não quero oferecer isso gratuitamente, porque as pessoas não dão valor quando é gratuito. A gente tem que investir alguma coisa para a gente dar valor àquilo que a gente tá se propondo a investir. E como eu quero que você viva isso, eu quero que você viva isso. Você vai, se você puder, você vai participar dessa mentoria em nome de Jesus e passar para a sua próxima fase. Vamos orar então, querida irmã. Se esse conteúdo foi bênção para você, eu te peço que você compartilhe com alguma amiga, tá? E vamos orar aqui então, porque eu creio profundamente que esse é um tempo favorável para sermos curadas pelo Senhor, porque o Senhor tem em vista a realização dos seus propósitos por meio das mulheres. Ele tem um mistério agora com as mulheres, e Ele está disposto a nos curar, está disposto a nos tratar, como Esther passou por um processo de embelezamento com óleos específicos. Também eu creio que esse é um período de embelezamento da nossa preparação para que nós sejamos preparadas para o retorno do nosso noivo enquanto igreja. É tempo de santificação, é o tempo de nós nos tornarmos mais parecidas com Jesus, é tempo de experimentarmos novos níveis de cura. Pode ser que você já tenha experimentado o alívio. Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados e aflitos, e eu vos aliviarei. Você pode ter sim já experimentado o alívio, mas esse é um tempo de nós avançarmos para o descanso de alma. E o descanso de alma está atrelado a nós nos assentarmos aos pés de Jesus e aprendermos a sermos mansas e humildes de coração para encontrarmos descanso para a nossa alma. Amém, amém, Rosana. Glória, glória a Deus. Vamos orar então. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo nessa manhã, te agradecer, Senhor, por esse tempo, por essa palavra, por essa ministração, porque eu sei que essas palavras não são minhas, Pai. Eu não tenho entendimento e inteligência, Senhor, para conectar essas ideias. Isso é obra do Teu Espírito Santo. São palavras ministradas pelo Espírito, Pai. E é confiando nessa palavra, confiando naquilo que o Senhor tem nos entregue, a mim também, Senhor, que eu declaro nessa manhã cura e restauração emocional para as Tuas filhas, Senhor. Tuas filhas querem Te obedecer. Existem processos, Deus, existem caminhos, existem frutos que nós vamos precisar de um processo. Mas existem, Senhor, curas que são instantâneas, e nessa manhã eu quero interceder
por curas instantâneas, Pai. A tua palavra diz em Marcos 16 que os discípulos eles iam a toda parte e o Senhor confirmava a veracidade da palavra, da mensagem, por meio dos sinais que o Senhor realizava. Então, Pai, eu te peço nessa manhã, libera os teus sinais, Senhor. Libera os teus sinais sobre as tuas filhas, essas que estão assistindo ao vivo e aquelas que vão assistir depois, Senhor. Eu coloco diante de ti e te peço cura, Senhor. Crise de ansiedade, ataque de pânico, depressão, em nome de Jesus, Senhor. Explosões de raiva, síndromes, Deus. Perturbações, Senhor, de ordem emocional e mental, sejam repreendidas no poder e na autoridade que há no nome de Jesus, Senhor. Ministra cura ao coração das tuas filhas. Tu conheces aonde, no secreto, no profundo, Senhor. Aonde no relacionamento com pai, com mãe, foram ali instaladas mentiras muito bem arquitetadas por Satanás, Senhor. Só o Senhor para restaurar, só o Senhor para expor a mentira, Senhor, e trocá-la, Senhor, pela verdade da tua palavra. Liberta. Liberta as suas filhas, Pai, de cativeiros emocionais que tem impedido elas de desfrutar a vida abundante que o Senhor tem preparado, Senhor, porque a nossa alegria, a nossa paz, o nosso gozo não está edificado sobre circunstâncias, Senhor, mas está edificado sobre a nossa realidade espiritual. E é um estado psíquico, é um estado emocional. A vida abundante, a vida Zoe, é um estado emocional também, é um estado de mente. Então, Pai, mente de Cristo, Pai, nos ajuda, Pai. Muda a nossa mente, Senhor, para a mente de Cristo. Muda, Senhor. Muda, transforma, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a termos apetite, fome e sede das coisas de Deus. Fome e sede das coisas de Deus, Pai. Para que a nossa mente seja transformada de glória em glória, Senhor, de contemplarmos a Tua face, Pai. Em nome de Jesus, é a oração que eu te faço nessa manhã. Amém. Amém, 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 querida irmã. Amém, Joeline, Elaina, Cristiana. Glória a Deus. Estou vendo aqui minha prima está aqui, prima Priscila. Glória a Deus. Então, irmã, se o Senhor falou contigo nessa manhã, encaminha essa live para mais pessoas, tá? Para alguma amiga sua que esteja vivendo processos aí adversos, difíceis nos relacionamentos, no casamento, na igreja, na família, tá bom? E que seja a bênção. Amém, Josi, amém, amém, Rosana. Ó, forte abraço, nos vemos. Vamos ficar aí um tempo sem lives, tá? Então, vejo vocês agora, agosto, setembro, só em outubro, tá? Aí em outubro a gente vê, mas eu prometo que eu vou disparando aqui alguns vídeos curtos, tá? De conteúdo, só as lives que eu não vou fazer, porque eu vou estar 100% focada nas meninas da minha mentoria. Vou dar 100% de atenção para isso, tá bom? Forte abraço, irmã. Obrigada, obrigada, Julie. Tchau, Ana, que bom que você gostou. Beijo, beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau.